fascínio. Tudo começa quando, durante uma viagem ao sul da Itália para conhecer a mãe do noivo, Emma luta contra forças misteriosas que ameaçam a sua filha, trazendo muitas perturbações. Aqui nós temos a direção, o Domenico Emanuele De Felds. Ele tem um filme de 2010 que se chama L'Ora del Buio, que eu nunca assisti. Então, né? Aqui ele faz uma direção competente, ele tenta usar alguns elementos de suspense com horror, é um trabalho pragmático, básico, que tenta trazer uma atenção e até uma história meio sombria. Ele sabe acompanhar muito bem o suspense com a câmera em longa distância, quando alguém está passando, e ele faz bem o uso disso em algumas vezes. Ele transita sem que trema a câmera, há uma câmera flutuante que pega muito bem. Mas ele usa jumpscares bem cafajestes e mequetrefes, e há um uso de edição de som aqui, que é uma espécie de rastejo, que não casa muito bem com o tom aqui, pelo menos em alguns momentos. É um rastejo que não acompanha, né, o momento. Dá a entender que não estamos falando aqui de uma assombração, e sim de um animal. É uma direção operante, mas não talentosa. Falta brilhantismo e principalmente material para dar apoio a ele. É pouco eficiente. O filme usa a música de maneira meio óbvia para tentar conduzir as nossas reações. Mas o grave problema aqui não está na direção, e sim em algumas decisões do roteiro. Que o filme começa até bem, trazendo uma boa tensão, é impactante, trazendo um bom foco. Mas depois, com o passar do tempo, logo no começo, a história começa a ficar lenta, fragmentada, e os diálogos aqui são de matar. Os diálogos. O suspense, na minha opinião, ele tem que ser investigativo, você tem que trazer uma personagem ou o personagem que ache respostas, mas isso não acontece. Eu não quero entregar spoilers, mas acho que isso já aconteceu em outros filmes, então não sei se é um spoiler, né? O suspense aqui ele é quebrado em alguns diálogos, quando você acha que uma descoberta vai ser feita, não. Alguém abre a boca e fala, olha, isso está acontecendo. É deprimente. Você abandona tudo que estava sendo construído no começo, tentando te engajar. Há mais suspense que horror aqui, pelo menos para te convencer. Que aliás o horror aqui, ele é ameaçador, mas ele não é convincente. Falta ser mais agressivo, mais produtivo. Então meio que o tom é estabelecido aqui, mas não é o suficiente, né, para surpreender. E quase tudo, para não falar tudo, é na base de seitas, feitiços, cultos, etc. Há uma entidade do mal, há um perigo, mas aqui é tudo na base da influência e principalmente em perturbações, né? É como eu digo, faltou um pouquinho na execução de movimentações e práticas. Muitas coisas aqui são diálogos e em cenas figurativas. É um terror sem sensação, eu pelo menos não senti. Há poucas mortes aqui, são cheios de cortes. E tecnicamente falando, há uma montagem mediana para não falar ruim, né? Há muitas cenas que quando você espera um término, já é cortado para uma outra cena, com outros personagens. Então em termos narrativos aqui é bem intrincado. A fotografia aqui ela é convincente no começo, mas depois começa a ficar tudo escuro. Eles usam esse recurso para tentar surpreender a gente até mesmo na densidade, mas não funciona. Algumas cores aqui como o marrom escuro, o verde escuro, estão bem presentes, mas poucos são eficientes. E o final, os momentos finais, tudo é corrido e atropelado, né? São cenas ridículas e bizarras em cima de cenas, algumas bem previsíveis. Então o filme, ele, do meio até o final, quando tudo aqui é entregue de mão beijada, né? Sem que há movimentações ou ações dos personagens, as coisas ficam já, pô, é isso. Então meio que o filme não tem nem sequer um final entusiasmante. É um roteiro desleixado e muito preguiçoso. Já o elenco, nem eles acabam se safando. Alguns aqui, eu diria a maioria, são usados de forma erradas, e outros acabam sendo utilizados até bem, mas depois parece que o roteiro acaba perdendo também o dom.
a mão deles, começando pela Mia Maestro, que é a protagonista. Ela faz bem o papel de mãe protetora, mas ela demora muito para entrar na trama, a ficha dela demora muito para cair, que eu esperava mais dela, eu esperava muito mais do que apenas uma mãe protetora, eu esperava que ela fosse ali a salvadora, a heroína, e isso não acontece, e quando acontece, ela é empurrada com outros personagens, e muito na base aqui dos tramas que são jogados, né? Que aliás também não são nada de convencer. Já o personagem interpretado pelo Ricardo Scamarcio, ele tá bem, é boa presença, mas falta desenvolvimento ao personagem. Ele é usado de uma forma, vamos dizer que ele está aqui, mas né, esquece ele, mais ou menos isso. Foi talento desperdiçado. A personagem interpretada pela Mariela Lossardo também tem boa presença e faz muito bem as duas funções aqui do básico, mas o roteiro não ajuda muito. Então se você já percebe que a protagonista não tem um bom desenvolvimento, imagine os coadjuvantes. Há alguns momentos que ela funciona, outros não. A personagem interpretada pela Giulia Patrinani, ela serve muito bem como mecanismo entre horror e medo, né? Você sente muito pavor, ela consegue transmitir isso, mas também ela é bem coadjuvante em alguns momentos. Há alguns outros momentos que eu esperava também que ela empurrasse um pouco a trama. Nem isso acaba acontecendo. E por último, a personagem interpretada pela Frederique Roselina. Ela representa uma ameaça, é um perigo apenas figuramente. Faltou aqui execuções em práticas através da personagem. Há algumas camadas temperadas que a gente entende o porquê que ela está fazendo isso, mas não convenceu muito bem. O Fascínio tem um bom suspense inicial, mas é atropelado pela sua própria construção narrativa e o horror aqui é muito fraco. A construção narrativa é toda desalinhada. Aliás, em termos narrativos aqui, você até compreende, mas há muitas facilitações que deixam o filme muito óbvio, né? É uma construção narrativa que qualquer um poderia escrever o roteiro desse filme. E a produção é pouco avantajada aqui, que aliás é um filme de baixo orçamento. Mas o erro não está sendo em ser em baixo orçamento. O grave erro aqui é o roteiro, um pouco da direção, o material que não dá apoio e simplesmente em conduzir o filme. É o maior erro aqui. Dá para fazer um filme bom, razoável, com baixo orçamento. E eu não poderia trazer outra nota, como 4.0. É um filme que poderia ter sido melhor, repito. E eu não recomendo. Se você está procurando outro filme de terror, vá, porque esse aqui, sem chance. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.